Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs aqui reunidos na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, hoje, quinta-feira, é dia de nós darmos continuidade à nossa catequese semanal. Tem sido de muito proveito, eu fico muito feliz com algumas pessoas que vão comentando, vão dando um retorno, do quanto tem sido importante algumas coisas que nós estamos trabalhando juntos aqui, Como eu sempre digo, eu como padre não digo nada de novidade e não digo nada de diferente daquilo que a igreja nos ensina, Sempre importante lembrar que nós estamos lendo o catecismo da Igreja Católica, A palavra final da igreja está contido aqui, neste grande livro. Todos os pontos da nossa fé, além também, claro, dos documentos dos papas, do Concílio Vaticano II e também do Código de Direito Canônico. A igreja tem a sua fala e é importante nós sermos fiéis ao que a igreja nos ensina. Nós estamos falando dos sacramentos, já falamos os 3 sacramentos da iniciação cristã: o sacramento do batismo, sacramento da confirmação, e na semana passada nós falamos sobre o sacramento da Eucaristia, que é o último dos sacramentos da iniciação cristã, Agora nós vamos falar sobre os sacramentos da cura, hoje sobre o sacramento da confissão e semana que vem o sacramento da unção dos enfermos. Então hoje o tema é a confissão, sacramento da reconciliação, ou também chamado sacramento da penitência. Podemos chamar dessas 3 formas, Comumente falamos o sacramento da confissão, Eu vou fazer a minha confissão, vou me confessar. Então nós vamos falar sobre esse sacramento. Primeiro, vamos ler o que o catecismo nos fala. Bom, como o sacramento da Eucaristia, o catecismo fala muitas coisas sobre o sacramento da confissão. Eu até recomendo que vocês depois, com o tempo em casa, acessem lá o catecismo da igreja e leiam tudo que fala sobre esse sacramento. Mas nós vamos ler um pequeno trecho que nos dá uma visão bastante ampla sobre o que é esse sacramento. Está no número 1446 do Catecismo da Igreja Católica. Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores de sua igreja. Antes de tudo, para aqueles que, depois do batismo, cometeram pecado grave e com isso perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. É a eles que o sacramento da penitência oferece uma nova possibilidade de converter-se e de recobrar a graça da justificação. Os padres da igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua da salvação, depois do naufrágio, que é a perda da graça. Pois bem, vamos esmiuçar isso aqui que nós lemos, para nós entendermos direitinho o que é esse sacramento. Primeiro que o sacramento, nós pensamos imediatamente no perdão dos pecados quando falamos do sacramento da reconciliação, e de fato é perdão dos pecados. Mas o sacramento por excelência que perdoa os pecados, nós já estudamos e vimos que é o sacramento do batismo. O sacramento do batismo apaga todos os pecados, inclusive o pecado original, aquela marca com que nós já nascemos. Então, uma pessoa que é batizada adulta, ela é perdoada de todos os seus pecados. E essa era a ideia desde o começo da igreja, O sacramento do batismo é o sacramento que perdoa os nossos pecados. Só que depois de um tempo, começou-se um questionamento na igreja. A pessoa foi batizada, ela vive uma vida nova em Cristo, se converteu, agora ela é cristã, foi perdoada de todos os pecados, se alimenta na Eucaristia, foi fortalecida pela confirmação, pelo Espírito Santo, e se depois de tudo isso, por fraqueza, ela comete um pecado mortal. O que acontece? Em primeiro lugar, os grandes pecados mortais, o principal que levava as pessoas a sair da comunhão da igreja, era quando a pessoa era submetida ao martírio, e no momento de confessar a fé em Cristo ela negava.
com medo da morte, com medo dos sofrimentos, negava Cristo e escapava da morte. E aí? Como é que ela volta para a igreja? Esse era o grande questionamento. E aí então vem a penitência, justamente o modo como chamam aqui o sacramento. A pessoa fazia um tempo de penitência, geralmente durava 2 anos, 2 anos de penitência, e depois desses 2 anos ela poderia voltar ao convívio da igreja, poderia voltar à comunhão, poderia voltar à Eucaristia. Depois de um tempo foi se evoluindo o pensamento sobre isso, porque se a pessoa pecasse mais uma vez, ela estava fora, ela não podia ser readmitida à igreja. Mas com o tempo, lá pelo século IV, foi se entendendo que nós, depois do batismo, e principalmente quando se é batizado, quando criança, nós estamos suscetíveis ao pecado. E o sacramento da penitência deve ser oferecido a todos aqueles que têm consciência de um pecado grave e que querem se reconciliar com Deus e se reconciliar com a igreja. Se reconciliar com Deus e com a igreja. Nós lemos aqui justamente isso, né? O pecado mortal nos separa de Deus, mas nos separa também da comunhão eclesial. Nós somos separados de Deus e separados da igreja. Vejam bem, meus queridos, quem cometeu um pecado mortal, quem está em estado de pecado mortal, pode estar sentado no banco da igreja, mas está rompido com a igreja. Tá? Isso é muito importante nós dizermos. Quem está em pecado mortal está rompido com a graça de Deus e está rompido com a comunhão eclesial. Eu estou sentado na igreja, eu vou na missa todos os dias. Não está em unidade com a igreja. Tá? Não está em unidade com a igreja. O pecado mortal, o próprio nome já diz, nós morremos para a graça de Deus. Mas eu rezo tanto. Quem comete um pecado mortal está morto espiritualmente falando. Está morto espiritualmente falando. Tem uma santa que ela teve uma graça. Não dá nem para saber se isso é uma graça ou se é uma penitência, mas ela teve a possibilidade de, quando olhava para uma pessoa, ela via a alma da pessoa. E quando ela via uma pessoa que estava em estado de pecado mortal, ela dizia que a alma parecia um cadáver apodrecido. Nós não vemos o que o pecado mortal faz em nós, mas ele apodrece a nossa alma. Apodrece a nossa alma. Por isso os grandes santos diziam: eu prefiro morrer do que cometer um pecado mortal. Pois bem, quando nós cometemos então um pecado mortal, nós estamos rompidos com a igreja e rompidos com Deus. O que o sacramento da reconciliação então faz? A igreja entendeu que os fiéis precisavam ter um sacramento para que tivessem acesso de volta à comunhão com Deus e com a igreja, onde, arrependidos dos pecados, ele recorria a esse sacramento e recebia ali o perdão de Deus. Da onde vem a autoridade para um padre perdoar os pecados? Um dia Jesus perdoou os pecados de um paralítico, já começaram a dizer: só Deus perdoa pecados. Até com Jesus falavam isso. De onde vem a autoridade de um padre perdoar os pecados? Quando Jesus, ressuscitado, entra no cenáculo onde estavam os apóstolos, ele diz: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem estão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem não estão perdoados. Padre, eu me confesso com Deus no meu quarto. Não foi isso que Jesus pediu e não foi isso que Jesus ensinou. Os pecados que a igreja, pela pessoa dos ministros ordenados, perdoar, estão perdoados. Os que não perdoarem, não serão perdoados. Então, qual é o meio ordinário para receber o perdão dos pecados mortais? Pela confissão sacramental. Quando eu vou e me ajoelho e me coloco na presença do sacerdote, claro que ali está a presença de Jesus Cristo, e confesso os meus pecados, ali então eu recebo o perdão. Então é necessário a confissão para o perdão dos pecados mortais, tá? É necessário. Quais são os requisitos para me confessar? Primeiro, ter consciência dos meus pecados. Isso, meus queridos, é muito importante. Eu tenho atendido muita confissão aqui na catedral, graças a Deus. Hoje à tarde eu atendo confissão.
Nós precisamos ter consciência dos nossos pecados. Precisamos. Tem pessoa que chega na confissão, faz 1 ano, 2 anos que não se confessa. Quais pecados quer pedir perdão? Fala um pecado, um pecado. Em 2 anos só tem um pecado. O que eu estou lembrando é isso. A confissão tem que ser integral, desde a minha última confissão, válida, desde a minha última confissão até hoje. Eu tenho que confessar todos os meus pecados graves. Quais são os pecados graves? Boa pergunta. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja e os 7 pecados capitais. Mas parece que tem gente que a consciência já está tão anestesiada da consciência do pecado. Você passa os 10 mandamentos com a pessoa, ela fala, não, isso aí eu cumpro tudo à risca. Meu Deus do céu. Não, nunca cometi pecado grave. Meu Deus, que orgulho, já é o primeiro. Então, confessar todos os pecados. Outra coisa, confissão é um sacramento. O que isso quer dizer? Quer dizer que sacramento tem fórmula, tem forma. Como é que nós rezamos a missa? A missa não tem uma sequência? Direitinho? Começa com o nome do Pai, depois faz ato penitencial, depois tem, quando é domingo, o hino de louvor, depois a oração, depois vai, tudo direitinho. Imagina se eu começo a missa com a bênção final, faço a consagração, depois faz a leitura, depois faz o ato penitencial. Não, a missa tem uma ordem. A confissão é um sacramento, ela também tem uma ordem, tem um jeito certo de fazer a confissão. O que a confissão não é? Confissão não é aconselhamento. Não é aconselhamento. Confissão não é confissão dos pecados dos outros, é dos meus pecados. Ai, padre, o meu filho usa drogas, o meu marido bebe, a minha esposa vê muita novela. Só os meus pecados, eu não preciso confessar os pecados dos outros. Ai, eu estou sofrendo tanto. Outra coisa, eu quero confessar os pecados que estão me machucando. E os que estão machucando o coração de Jesus? São esses. O pecado ofende a Deus. O pecado ofende a Deus. Quando eu me confesso, eu estou reconhecendo que eu, pecador, frágil, falho, pequei, ofendendo a misericórdia e bondade infinita que é Deus. E quero pedir perdão, porque eu errei. Então, não é sessão de terapia. É um sacramento, tem fórmula, tem jeito, tem modo certo, né? Ai, padre, mas quando termina com o seu padre, não pode dar algum conselho? Pode, mas a direção espiritual é outra coisa, diferente da confissão. Olha, padre, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu gostaria de um acompanhamento, eu gostaria, né, de um acompanhamento espiritual para eu vencer essa situação ou aquela. Aí um diretor espiritual, uma diretora espiritual vai acompanhar, vai ajudar a que a pessoa cresça espiritualmente. O sacramento da confissão é outra coisa. Nós não podemos misturar duas coisas, né? Por exemplo, agora nós estamos celebrando a missa. Se chegar uma pessoa aqui e disser assim, olha, padre, eu quero batizar o meu filho. O que nós vamos fazer? Espera terminar a missa, depois da missa, nós fazemos outro sacramento. Não podemos misturar as duas coisas. Então, o sacramento da confissão é o momento onde a pessoa fala os pecados, fala os seus pecados, tem que fazer uma lista. Tem gente que faz uma listinha escrita, é maravilhoso isso, né? Eu faço meu exame de consciência, escrevo a minha listinha de pecados e aí eu trago para a confissão para não me esquecer dos pecados. Terminei a minha lista, o padre pode talvez dar algum conselho, falar alguma coisa. Absolvição e penitência. Absolvição e penitência. Isso é muito importante. A penitência que o padre dá deve ser cumprida, porque faz parte do sacramento. Faz parte do sacramento. Eu lembro de uma história, quando eu morava em São Luís do Maranhão, eu me confessava com o Frei Capuchinho. Quando eu morei lá em 2007, ele já tinha seus 80 e tantos anos. Bem velhinho, mas muito santo. E ele dava sempre a mesma penitência, que era rezar um Pai Nosso com os braços abertos antes de dormir.
E todos os dias. Aí eu me confessei uma vez, voltei na próxima vez para me confessar. E teve alguns dias que eu me esqueci de fazer a penitência. Aí eu disse para ele, e tem que se confessar, viu? Esqueceu de fazer penitência, na próxima confissão, confesse. Confessei os meus pecados e disse, padre, eu esqueci de fazer penitência alguns dias. Ele disse assim para mim, meu filho, quando o padre celebra a missa, ele coloca algumas gotinhas de água no vinho. Aquela água vai se misturar no sacramento. E por ela estar misturada no sacramento, ela vale mais do que toda a água do rio Amazonas. Essa pequena penitência que eu te dei, ela está mergulhada dentro de um sacramento. Por ela estar dentro do sacramento, ela vale mais do que todos os jejuns que você possa fazer a sua vida toda. Não esqueça a penitência da confissão. Nunca mais eu esqueci. Então, a penitência dada na confissão deve ser cumprida porque faz parte da penitência. Geralmente, aqui eu vou até contar um segredinho para vocês. Só nós aqui, todo mundo da internet, né? Contar um segredinho para vocês. Geralmente eu dou uma penitência muito pequena. Que geralmente é uma oração. Pai Nosso, 3 Ave Marias, um ato de contrição. Porque alguns padres têm esse costume. Porque depois eu faço a penitência por aquelas pessoas que eu atendi em confissão. Mas a penitência deve ser feita. Mesmo que o padre dê uma penitência pequena, deve ser feita. Por quê? Porque essa penitência vai tornar mais breve a nossa passagem pelo purgatório. Pois no outro dia eu posso explicar mais sobre isso, tá bom? Mas façam a penitência. Então, confissão é isso, gente. Eu me reconheço pecador, me coloco na presença de Deus, na pessoa do sacerdote, confesso humildemente todos os meus pecados e Deus me perdoa. Olha que coisa mais linda. A penitência é o único tribunal em que nós nos reconhecemos culpados e saímos perdoados. Porque Deus é misericórdia, Deus nos ama e Deus espera para nos dar o perdão. Última coisa que muita gente fala, mas eu vou me confessar com um padre, o padre também é pecador. Claro que eu sou pecador, eu me confesso também, toda semana. Claro que eu sou pecador. Mas dizer que não vou me confessar com um padre porque ele é pecador, seria o mesmo que dizer que não vou me tratar com o médico porque ele fica doente, ou não vou me tratar com o dentista porque ele também pode ter cárie. Não tem lógica. Lá nós encontramos Cristo Jesus, que nos perdoa, que nos ama e que derrama o seu sangue sobre nós. Não percam a oportunidade de confessar os seus pecados. Só assim nós teremos a reconciliação com Deus e com a Santa Mãe Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.